Hoje nós vamos falar a respeito de aparência e imagem. Quando a gente escuta essas duas palavras, via de regra, as pessoas usam as duas palavras para aumentar o vocabulário, para parecer mais comunicativo, para ser mais eloquente, ou seja, para conversar de maneira mais clara. Mas a grande verdade é que aparência é uma coisa, imagem é outra. Existe uma particularidade muito grande entre aparência e imagem, porque uma se veste da outra. Essa vestimenta de uma da outra é porque quando a gente cria alguma coisa, é preciso apoiar essa criação em cima de alguma estrutura. E quando a gente fala de aparência e imagem, uma é a estrutura, outra é a criação. Então, para que isso fique bem claro e possa funcionar como uma ferramenta de potencialização do nosso trabalho no dia a dia, eu vou explicar detalhadamente o que significa, no primeiro momento, aparência. Aparência vem daquele item fundamental de quando nós acordamos, nós temos o rosto sem maquiagem, despenteado, normalmente sem roupa ou com uma roupa muito pijama, pouca roupa, uma camiseta e assim por diante. Então, quando nós acordamos, nós temos a nossa aparência. É como nós somos, né? É quem nós somos, é a nossa cara, né? A aparência é a nossa cara. Então, quando a gente pensa em aparência, a gente tem que pensar que a aparência, todo dia nós temos a mesma aparência. Todo dia nós olhamos no espelho e temos a mesma aparência, ou seja, nós somos desse jeito e ponto. E aí, quando eu falo nós somos desse jeito e ponto, é preciso deixar um pouquinho mais transparente que não é só assim, porque quando nós falamos de aparência, a aparência tem um detalhe. A aparência é decadencial. Significa que todos os dias, a todos os momentos, nós estamos amadurecendo. Amadurecendo também pode ser colocado como estamos envelhecendo. Mas se a gente fizer uma analogia entre um fruto numa árvore e a nossa aparência, você sabe que o fruto nasce, ele nasce e cresce, verde, depois ele vai começando a ficar um pouquinho mais maduro, e quando ele está exatamente no ponto, no melhor do fruto, na melhor qualidade, no melhor sabor, na melhor aparência do fruto, é quando ele cai da árvore. Então, quando ele cai é porque ele está no ponto extremo da aparência, ou seja, da melhor aparência que esse fruto teria, e dali, quando ele solta da árvore e cai no chão, aí ele vira agora uma fase de decadência, ou seja, ele vai entrar num processo de envelhecimento, ou seja, vai ficar mais maduro ainda, até o ponto de atingir o consumo ou passar do consumo e aí então virar semente novamente para que a coisa aconteça de maneira cíclica. Então a aparência é como nós somos, é o nosso rosto, é exatamente como nós somos todos os dias, embora exista uma decadência dia após dia. E é muito claro para mim, muito latente para mim, quando isso acontece, né? Quando as pessoas falam de aparência sem saber que estão se referindo exclusivamente à sua imagem. A pessoa diz assim, eu sou super natural, eu não gosto de usar nenhum tipo de recurso, eu sou natural. Então ela podia dizer assim, eu gosto de usar só a minha aparência, a aparência verdadeira, quem eu sou. Quando a pessoa se refere a que eu sou natural, quando ela fala, eu não gosto de usar muitas coisas, eu sou muito natural. Na verdade, ela tem ela se agrada da sua própria aparência e usa essa aparência sem nenhum tipo de recurso, ou seja, ela não usa maquiagem, ela não colore o cabelo, ela não cuida para usar um pouco de maquiagem, usar uns brincos. Ela é uma pessoa muito natural. Então, como você identifica a aparência de alguém? Quando ela diz, eu sou
100% natural. Eu não gosto de usar recursos. Eu sou muito natureza. Na verdade, está querendo dizer que ela usa a aparência dela e está confortável para ela sim. Mas mesmo essas pessoas que dizem serem muito naturais, é fato que quando elas vão a uma festa ou algum compromisso muito importante, elas buscam recursos de embelezamento. E aí é que surge a imagem, porque ela vai ser construída sobre a plataforma da aparência, sobre aquilo que a pessoa tem de real, verdadeiro, e é a base da construção desta imagem. Quando nós trazemos a verdadeira conexão da aparência da pessoa natural, para essa construção de um compromisso especial, nós usamos o apoio da aparência para construir uma imagem que vai deixá-la mais bonita. Então significa que, embora a sua aparência seja a mesma todos os dias e decadencial, a imagem é construída e pode ser construída no mesmo dia de várias formas bem diferentes. Uma coisa extremamente importante é que quando você reconhece na pessoa que está na sua frente quais são os traços reais dela, quais são os seus traços naturais, qual é a verdadeira aparência, é o primeiro passo para você preparar como vai ser construída uma imagem. Porque quando você tem um olhar muito apurado, delicado sobre essa pessoa que está à sua frente e que vai passar por um processo de construção de um embelezamento, se você olhar, entender e perceber as assimetrias que existem ali e como isso pode ser trabalhado de maneira muito delicada e construir uma nova imagem com muita relevância, é isso que faz a diferença. É isso que faz a sua entrega diferente da entrega de quem só faz sem saber observar com qualidade, com delicadeza, com essa postura de eu vou fazer isso da melhor maneira possível. Então o que eu estou falando para você é que existe uma maneira muito forte de você aprofundar o seu olhar, de você melhorar a maneira de enxergar, porque quando eu passei a observar de uma maneira mais clara, tudo faz mais sentido para mim. Eu percebo detalhes que com um pequeno gesto eu posso melhorar muito aquele pequeno detalhe. E a diferença é, quem enxerga melhor a aparência, constrói imagens poderosas. E lógico, existe uma maneira que você pode cuidar da sua aparência, orientar a sua cliente a cuidar da aparência dela. Porque se a aparência é a plataforma de construção de imagens, quanto mais você cuidar da aparência, melhor. Quanto mais cuidados, quanto mais produtos corretos, produtos com a sensibilidade da necessidade daquela pessoa, certamente ela vai retardar o amadurecimento, e eu deixo aqui entre aspas, depois de amadurecimento, a palavra envelhecimento. Quando você cuida, você retarda o envelhecimento. Quando você não cuida e você relaxa, o envelhecimento pode bater na sua porta muito antes. Então, qual é o objetivo? É que cuidar da aparência é o grande segredo para se construir imagens muito bonitas, imagens muito comunicativas e, acima de tudo, recursos de harmonização de imagem com uma qualidade que a sua cliente busca. E qual é a diferença? É que quando você sabe observar, já é um ponto muito positivo, extremamente importante. Mas quando você sabe orientar a sua cliente da importância de cuidar da aparência, de preparar a pele, de remover os pelos que são mais longos, pentear as sobrancelhas, pentear o bigode, acertar a barba, essas coisas todas são composições que fazem parte da aparência, que uma vez quando a gente trabalha com imagem, vai mexer em todos esses detalhes. Então, aprenda a cuidar da sua aparência e a ensinar a cliente a cuidar da aparência dela. Certamente o seu campo de atuação, que é a aparência dela, vai ser muito mais fácil de você evoluir, com construções muito significativas de harmonização de imagem. Agora, como melhorar a aparência? Lembre-se sempre que existem duas situações, né? Como você melhorar
e como você manter essa recuperação de melhora que você proporcionou. Lógico que todas as peles precisam de muita hidratação. Então, você tomar muita água, isso vai trazer um grande benefício para a sua pele. Certamente a pele vai ter muito mais aspecto saudável. Mas evitar o sol, por exemplo, é uma outra técnica muito importante. Vai se expor ao sol, vai caminhar, vai à praia, vai à piscina, use um chapéu bem grande, use um protetor solar na pele. Isso tudo vai fazer com que a qualidade da sua pele fique realmente muito melhor do que ficaria se você não estivesse cuidando. Então, quando você orienta a pessoa, a sua cliente, a você mesmo, alguns pequenos cuidados pode fazer com que isso fique muito melhor no dia a dia. Entretanto, a gente tem que perceber que quando melhora com cuidados especiais, a pele mantém-se mais jovem, mais viçosa, mais hidratada, menos escamação, menos ressecamento e verdadeiramente um tom de rubor muito mais agradável no dia a dia. Essas são dicas que você pode usar e deve passar para as suas clientes. Certamente vocês estão agora pulando o carnaval e nós estamos em pleno carnaval gravando esses conteúdos importantes para você, para a sua carreira. Então a gente está preocupado com você, é isso que a gente está fazendo. Mas as pessoas estão pulando o carnaval, passando aqui na nossa porta. Então, às vezes você escuta um pouquinho no fundo, um pouco de carnaval, mas faz parte e a gente está aqui comprometido em levar o que tem de mais bacana para você. Então, quando nós falamos de aparência, é possível falar de uma aparência positiva e de uma aparência negativa. Eu vou criar aqui um divisor, primeiro na aparência. No outro momento a gente vai falar isso também da imagem. Mas se você cuidar da sua aparência, certamente vai ter uma aparência positiva. Se você se deixar levar pelo tempo, certamente a sua aparência vai levar um caminho para o negativo. E aí nós vamos trazer aqui um caso que é muito forte para a gente e que relata exatamente isso que a gente está falando. Nós temos uma pessoa, eu vou chamar ela de S, tá? Vou chamar ela de S, o nome dela é S. Então, S tinha se entregue completamente à sua aparência, e a aparência negativa, ou seja, ela não se cuidava, ela não mais se preocupava com como melhorar, como cuidar, como ficar bem arrumada. E quando a gente fala de aparência, a gente está falando, eu comentei, né, sobre as sobrancelhas, os cílios, a pele, os dentes, tudo é muito importante. E S estava assim no limite máximo da depreciação da imagem, ou seja, estava muito amadurecida, ou seja, entre aspas, envelhecida, os dentes já não estavam mais na boca, os dentes. Ela sabia que a aparência estava tão depreciada que ela nem olhava mais no espelho. Fugia de olhar para o espelho porque ela negava aquilo que ela via que era a sua aparência em decadência. Mas surgiu uma oportunidade de poder recuperar novamente a imagem que ela buscava. O desejo dela era parecer Débora Seco. Então, eu digo para você, lógico que é possível? Tudo é possível. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é recuperar a aparência. Fazer com que a aparência ganhe novamente a estrutura original. Que a pele possa voltar a ter uma qualidade, que possa recuperar os dentes e assim por diante, para depois, então, a partir daí, construir uma imagem que possa lembrar como referência a Débora Seco. Então, o que foi feito? Ela foi trazida e a gente cuidou da pele, limpeza de pele, tratamento, hidratação, nutrição. Depois mexemos nos cílios, mexemos na sobrancelha, mexemos no contorno dos lábios. Depois ela foi encaminhada para um dentista, ela removeu os dentes que estavam ruins, ela fez um projeto de prótese para pôr os dentes de acordo com o tamanho do rosto dela, com formato que comunicava os detalhes sobre a aparência dela. Foi observado os dentes que ela tinha antes, foi observado o fundo de clareamento dos olhos para poder trazer o clareamento para os dentes. Todos os detalhes. Bom, resultado, construção de uma aparência que tem tudo a ver com a imagem que ela buscava, mas que a origem da aparência estivesse bem estruturada para agora sim trabalhar num projeto de construção desta imagem que possa lembrar como referência Débora Seco.
S fugia de todas as maneiras de se olhar. S tinha certeza que a sua vida, em termos de aparência, já havia acabado. S não namorava, S não saía de casa, S mal comia porque tinha medo de quebrar os poucos dentes que restavam. Depois que S passou por esse processo todo de reconstrução da aparência, ela acreditou que era possível resgatar a autoestima, que era possível olhar no espelho e se reconhecer. E aí então começamos o processo de adaptação e quando mostramos para essa no espelho, ela mal podia acreditar no que estava vendo. E o que a gente tinha feito até aí? Simplesmente recuperado a aparência original de S. Isso é muito importante e muito relevante porque a pessoa pensa muitas vezes que eu não tenho mais nada para fazer, eu já tenho uma certa idade, assim tá bom. Eu costumo dizer também que a aparência, quando entra no processo de decadência, e de uma decadência de relaxo, ou seja, por falta de cuidados, a aparência vai descendo ladeira abaixo. E aí o processo inverso, que é a recuperação da aparência positiva, aí essa sim traz alguns sofrimentos, porque ela traz principalmente dor, porque você precisa mexer, por exemplo, nos dentes, você precisa tirar a sobrancelha, você precisa fazer limpeza de pele. Isso tudo tem um pouquinho de desconforto. Então eu chamo de dor, né? Tudo isso tem uma dói aqui, dói ali. Então a pessoa fica às vezes, eu não vou fazer porque vai doer. Eu não quero dentista porque vai doer. Eu não gosto de fazer limpeza de pele porque dói. Então o que a gente fala é que quando você se preocupa em reconstruir a sua aparência, pode doer de várias maneiras, principalmente no bolso, porque você tem que investir dinheiro, depois tem que investir tempo, e muitas vezes vai ter aí o desconforto de sentir uma picadinha aqui, uma picadinha ali, ou arrancar o dente aqui, um motorzinho para poder tratar uma cárie ali. Isso tudo sempre vai doer. Então eu falo que a reconstrução da aparência positiva é trazer você de volta para o seu tempo, para a sua idade, para aquilo que você tem direito, para aquilo que você merece. Olhar no espelho e falar, sou eu. Então, S descobriu que ainda podia ser bonita. E agora sim, nós começaríamos um processo de construção da imagem como referência Débora Seco. Você imagina que uma mulher que mal tem dentes, que se sente uma pessoa de 70 anos de idade quando só tem 50. Quando uma pessoa que pensa que a vida já acabou, ela tem que descobrir que existem recursos e que nós, profissionais, somos capazes de observar detalhes e ajudar a construção da recuperação da autoestima com relação a essa aparência que hoje negativa pode ser transformada numa aparência 100% positiva. Nós estávamos conversando sobre o fato de que eu citei o nosso caso S, a mulher que eu dei o nome de S. Mas nós decidimos que vocês merecem conhecer a pessoa, até porque esse trabalho foi um trabalho que tomou muita notoriedade na mídia, então a gente pode mostrar sem nenhum problema para vocês e vai ficar mais enriquecedor, vai ficar mais bacana. Então eu desvendo para vocês que S era uma mulher chamada Selma. Então Selma, você vai ter oportunidade de ver aqui nesse vídeo a foto da Selma antes, com a sua aparência num estado de profunda tristeza, que é essa aparência negativa. Depois a construção, ou a recuperação, ou o retorno da aparência positiva, que é quando ela passa pelos procedimentos e melhora a sua aparência. E depois observar qual foi a construção da imagem sobre esta plataforma da aparência. Como foi que essa imagem da Débora Seco como uma mulher de vulto popular, muito conhecida, e como essa influência midiática constrói nas pessoas o objeto do desejo. Eu quero parecer com fulano. A pessoa não está dizendo que aparecer o rosto, né? Ela quer ter esse semblante que remete a outra pessoa. O comprimento do cabelo, a cor do cabelo, a tonalidade da pele. Ela quer fazer coisas que relembrem, de alguma maneira, aquela personagem que a Débora Seco faz naquele momento específico dessa transformação de aparência negativa para uma aparência positiva e depois tendo a licença para construir a imagem que ela quisesse. Você vai observar também nas imagens que a gente vai colocar aí, que ela primeiro constrói uma nova imagem e depois, passado alguns meses,
nós readaptamos a imagem para uma nova imagem ainda melhor, ainda mais bonita, para que você entenda que a aparência é a mesma e decadencial, mas a imagem pode ser construída todos os dias e cada vez um dia melhor do que o outro. É quando você conhece os detalhes, tudo fica muito potencializado. Tudo fica muito mais fácil, mas principalmente prazeroso, de você pegar alguém que estava acreditando que a beleza tinha acabado e aí descobre que a sua aparência pode ser recuperada e sobre essa plataforma construir várias imagens muito lindas, muito diferentes, como essas imagens que vocês acabam de ver. Que qualidade, que recuperação. No primeiro momento é até assustador, né? Porque a primeira foto é muito ruim, mas quando você vê a foto final, depois de passar por 2 processos de construção de imagem, você descobre que, poxa, como era possível, né? É possível sim, e o convite para você é que quando você melhora o seu olhar, enxerga melhor a aparência, você vai construir imagens muito relevantes. Vamos falar de pesquisas que existem a respeito desse conteúdo que a gente está falando, né? Então, tem pesquisas importantes nacionais e internacionais que demonstram sobre esse aspecto. Por exemplo, uma pesquisa colocou na porta de um shopping center, em uma porta escrito em cima beleza, na outra porta escrito comum. E as pessoas, quando vinham entrando nesse shopping, elas tinham que escolher ou entrar pela passagem, a porta, que era a porta de quem é bonita, ou passar pela porta de quem se acha comum. E as pessoas caminhavam, mas paravam, olhavam, liam e aí entravam pela porta eu sou comum, né? Então não acreditando na verdadeira beleza. E aí isso vai passando com várias pessoas, isso eles vão fazendo essa pesquisa e filmando isso, né? Depois de um tempo, eles entrevistam essas pessoas e elas declaram que elas não se acham bonitas, elas se acham muito comuns. Depois de um período, elas passam por algumas experiências e voltam ao shopping. E aí você vê uma garota jovem que lê novamente a placa e vai pelo lado da entrada comum. E a mãe dela agarra pelo casaco dela e puxa ela para entrar pela porta da beleza, pela porta de que você é bonita, né? Então, existe uma relação muito grande de se achar comum quando na verdade se é bonita. Então isso tem muita relevância. Essas pesquisas, essas informações mostram que você pode obter resultados e você pode ser menos exigente consigo mesmo. Mas de um modo geral, essas pesquisas mostram que as pessoas acreditam mais que são comuns do que são bonitas. E o nosso objetivo é revelar para essas pessoas a sua verdadeira aparência. E que sobre essa aparência de que você é bonita, ainda é possível construir imagens muito significativas, tornando você não só bonita, mas harmônica e extremamente atraente. E eu quero que você tenha muita certeza que eu estou falando para você de um caso como você tem que contar para sua cliente, porque nós profissionais somos o intermediário desta nova revelação. Nós que vamos trazer essa oportunidade para a cliente. Então, relatar para elas casos de pesquisas que fiquem evidenciadas que elas são muito exigentes consigo mesma, é, na verdade, uma ferramenta que nos empodera em trazer para ela possíveis soluções. E nos compete esse desafio de entender que nós podemos fazer muito por essas pessoas. E quando você estiver contando para ela essa história, contando para ela essa oportunidade, você vai descobrir que os olhos dela vai brilhar e ela vai pensar assim, sem te falar. Então, é possível que eu fique mais bonita? Sim, você já é bonita e pode ficar ainda mais. Mas vamos usar todos os recursos possíveis para deixar você perto daquilo que você é, perto da beleza que você tem. Vamos dar só aqui uma pequena harmonização para deixar isso muito latente, muito perceptível. E eu também falo muito para as pessoas que quando você está em algum lugar e que alguém faz um comentário com você de que, nossa, como você está bonita, né? Não justifica explicando o que você fez. Ah, eu cortei o cabelo. Ah, eu tomei sol. Ah, eu comprei essa roupa nova. Não fala e nem agradece também, porque a pessoa fala assim, nossa, como você está bonita. Aí você fala, obrigado. Então já cortou o raciocínio de quem estava te elogiando. Então quando alguém te fizer algum elogio, você fala para sua cliente. Quando alguém disser um comentário positivo sobre o que acha a seu respeito, como você está bonita hoje, você dê um sorriso, fala que você está se esforçando para isso, fala que você está contente que ela notou, mas não fala obrigado, porque obrigado corta a linha de raciocínio.
E se você não falar obrigado, você vai ter aí uma possibilidade de que essa pessoa que te elogiou fundamente melhor o elogio, dizendo: você está mais elegante, você está mais agradável, parece que está com brilho no olhar, você parece mais feliz, você parece que está mais contente. Então todas essas informações que a pessoa coloca para sua cliente realmente faz uma grande diferença e faz com que ela saia 30 centímetros do chão sentindo a autoestima muito valorizada. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo, é isso que faz o nosso dia a dia ser muito mais encantador. Então a parte que a gente pode considerar de conexão é porque o nosso objetivo é atingir o melhor da cliente. O nosso objetivo é encontrar maneiras de fazer com que essa pessoa se sinta muito valorizada através de tudo que a gente vai propor, tudo que a gente vai executar para essa pessoa. Então, ela muitas vezes chega até nós com um desejo e muitas vezes, às vezes até de forma muito pequena, o seu pedido. E o que nos compete, na verdade? Nos compete trazer o que tem de melhor, trazer ela à tona, fazer com que ela se perceba, que ela se reconheça, que ela identifique que houve uma recuperação que nem ela pensava que fosse possível. O nosso trabalho, que faz com que nós sejamos muito felizes, é que trazer essa felicidade para outra pessoa, descobrir essa aparência que ela tanto busca, é o que faz a grande diferencial do dia a dia. Mas principalmente lembrando que no decorrer do atendimento, que no decorrer da execução, essa construção ela vem sendo feita de maneira muito bem planejada, mas a entrega pode ser velada de tal maneira que quando ela olhar definitivamente, ela perceba a diferença de quando ela chegou para a hora que ela está pronta. Isso tudo é extremamente agradável porque nós construímos esse resultado a partir do pedido da pessoa, mas quando ela se olha no espelho depois de realizados os nossos procedimentos, o que ela encontra é o melhor dela, é o melhor daquilo que ela buscava e que ela nem imaginava que podia ficar tão bem quanto ela está se vendo no espelho agora. Então você, nós de um modo geral, estamos aqui oferecendo o melhor do nosso conhecimento, o melhor das nossas habilidades para trazer para essa pessoa uma valorização, um subir de 2, 3 degraus e fazer com que ela se sinta muito melhor, muito mais segura, muito mais poderosa, verdadeiramente recuperando a autoestima e olhando para o espelho e falando: esta é a minha imagem, esta é a minha aparência real e eu posso fazer inúmeras coisas com ela e que eu sou bonita, eu sou interessante, eu me amo enquanto pessoa. Então esse nosso desafio, embora pareça muito difícil, ele é extremamente fácil se a gente tiver um olhar delicado, tiver um olhar atento, tiver um olhar puro para encontrar as respostas que estão naquela própria estrutura. É isso que faz do nosso trabalho um trabalho bonito, incrível, sensacional, mas principalmente entendendo a diferença entre aparência e imagem. Lembrando que a aparência são todos esses pontos de apoio de tudo aquilo que a gente deseja construir. Mas resgatar o máximo da pessoa é fantástico, porque ninguém quer acordar de manhã e olhar no espelho e falar: nossa, como eu sou feio. As pessoas querem olhar no espelho e falar: nossa, como eu estou bem. E eu uso sempre muito forte para as pessoas que eu atendo, e eu dou essa dica para você, porque é uma dica muito importante e poderosa, é que fotografa a pessoa quando ela chega, fotografa a pessoa após o seu atendimento e pede para ela fotografar quando ela acordar no dia seguinte, porque ela vai perceber que a diferença entre o que você fez e o dia seguinte praticamente não existe, porque o que aconteceu é que o cabelo vai ficar mais natural e vai comunicar ainda melhor o rosto dela, o pescoço dela, os traços dela. Então, se ela só passar as mãos, ela vai sentir que mesmo de manhã ela vai estar incrível, maravilhosa. Por quê? Porque você elevou o conhecimento dela com relação às suas estruturas, à sua verdadeira aparência e como é possível construir imagens relevantes, mas que no dia seguinte, quando ela acorda, que ela olha no espelho, que ela vê a aparência, ela percebe que houve uma mudança muito significativa e essa mudança significativa foi para melhor. Uma coisa muito interessante, e eu diria que a gente precisa notar, é que quando nós recebemos algumas pessoas no nosso local de trabalho, algumas vezes a gente pergunta assim: o que você gostaria de fazer, né? O que você espera hoje do meu trabalho? E a pessoa fala assim: não, só corta um pouco o meu cabelo porque ele está muito comprido e eu estou com muito calor. Então ela está usando você para cortar o cabelo dela porque aquilo está dando muito calor nela. Ela em nenhum momento se preocupou com a construção de harmonização do visual.
vamos fazer a cor do seu cabelo hoje? E ela fala assim, não, eu quero uma cor assim muito igual ao meu cabelo, só para esconder os cabelos que eu tenho que perder a cor, ou seja, cabelos brancos, né? Então, ela não está preocupada em que é possível fazer aquilo e trazer o melhor dela. Então, é muito triste, é muito apático quando se percebe que a pessoa até vem buscar nosso trabalho, mas não vem com o objetivo de ficar mais bonita, de revelar a própria beleza, mas verdadeiramente vem mais para uma questão de higiene. Então eu digo para você, mesmo usando recursos para valorização da beleza, e ainda que ela faça esse pedido com relação à higiene, lembre-se, é possível traduzir muito mais coisas do que o pedido. Porque se a pessoa pede uma coisa simples e você entrega uma coisa simples, você não criou em cima desse trabalho. Você só fez o que foi pedido. E a parte muito interessante, mais gostosa e satisfatória que faz os nossos dias ficarem realmente dias maravilhosos é quando nós somos capazes de entregar muito além do combinado ou alcançar um objetivo além do pedido. Então, vamos cortar um cabelo que fique prático, vamos fazer a cor, vamos fazer com que essa cor vista esse corte prático que você criou. E aí a pessoa vai dizer, nossa, mas ficou muito bonito, ficou muito legal. E você vai dizer para ela assim, foi você que proporcionou que eu pudesse executar esse trabalho, porque o seu cabelo é lindo, porque a cor combina com a sua pele e tudo isso tem a ver com você. Eu só executei o melhor do que eu podia fazer, mas a beleza que você está vendo é a sua beleza, é aquilo que você tem de melhor. Então, se valorize, acredite na sua harmonização, porque ela faz uma grande diferença no dia a dia do nosso trabalho e da nossa entrega. Porque as pessoas podem vir buscar uma coisa natural, simples, meramente de higiene, mas elas gostariam de ser surpreendidas com a nossa entrega de beleza e harmonização.